Nesse vídeo eu vou esclarecer algumas questões para você que está pensando em comprar o Elementor Pro e tem dúvidas sobre como ele funciona, como que funciona a renovação, como que faz para instalar e ativar o Elementor Pro e até mesmo alguns pontos que você deve tomar atenção quando você for comprar a sua licença. Pontos de atenção como a questão da renovação, é o que acontece se você não renovar, precisa renovar sim ou não, se você realmente precisa do Elementor Pro e caso você precise, onde que você pode comprar de forma confiável, já que tem tantas opções hoje em dia e fica difícil você saber por onde você pode ir, em quem você deve confiar. Começando então com a pergunta mais óbvia, se você precisa realmente do Elementor Pro. A resposta para essa pergunta é depende do tipo de site que você quer criar. Se você quer criar um site mais simples, one page, onde você vai descrever brevemente ali sobre o seu produto ou serviço, você não vai precisar de muitas funcionalidades. Você vai precisar de coisas básicas que qualquer página estática precisa. Você consegue criar somente com o Elementor, sem o Elementor Pro, somente com a versão gratuita desse plugin e, dependendo do caso, adicionando aí outros plugins gratuitos que você pode também instalar no seu WordPress. Plugins que vão desempenhar algumas funções que o Elementor Pro sozinho ele faria. Agora, se você precisa de um site um pouco mais elaborado, se você vai criar um site completo aí, com várias páginas, com menu, cabeçalho, rodapé, se você vai captar contatos aí nesse site através de um formulário, se você quer criar uma página de captura, que também requer um formulário, se você vai criar uma página de vendas com alguns elementos aí como um contador, como um carrossel de depoimentos, elementos essenciais para você ter numa página de vendas. Então, nesses casos, em todos eles, é interessante já você utilizar o Elementor Pro. E é claro que se você for pesquisar, se você for procurar tutoriais no YouTube, você vai ver plugins que vão fazer essas funções específicas do Elementor Pro. Só que o que vai acontecer? Você vai precisar de um plugin para cada coisa. Então, tem o plugin do formulário, tem o plugin que faz o cabeçalho, tem o plugin que adiciona o contador, tem o plugin que coloca o carrossel de depoimentos. E assim você vai precisar instalar vários plugins no WordPress para desempenhar funções que o Elementor Pro sozinho resolveria. Então, em termos de economia e praticidade, é muito melhor você ter já tudo isso no Elementor Pro. É um único plugin que vai te entregar vários recursos, várias funcionalidades que, sim, outros plugins podem entregar, mas está tudo lá dentro de uma única ferramenta. Particularmente, eu uso o Elementor Pro em todos os meus sites por algumas características específicas. Primeiro, a chance de ter formulários. Em quase todos os meus sites eu uso formulário e eu prefiro o formulário do Elementor, ele é perfeito. Funciona perfeitamente para as minhas necessidades, então sempre uso ele. Outra coisa que eu uso muito são os pop-ups. Nas minhas páginas de vendas, quando a pessoa clica no botão de comprar, em vez dela ir para o checkout, tem um pop-up que captura ali o contato dela e depois manda para o checkout. Porque assim eu consigo pegar o contato dessa pessoa e se ela não comprar, logo em seguida eu consigo falar com ela depois para tentar converter no 1 a 1. Então, só por essas duas funcionalidades aí que estão disponíveis só no Elementor Pro, para mim, já vale muito a pena. Outros recursos que eu utilizo bastante no Elementor Pro são os códigos personalizados, que ele te dá a possibilidade de você colocar pequenos códigos CSS dentro da página que você está trabalhando. Então, isso elimina aí um trabalho de você ter que ir lá dentro do tema e colocar o código lá, e assim você sabe exatamente onde que você colocou aquele código. E tem também uma área própria dentro do Elementor Pro que você consegue colocar códigos personalizados que vão diretamente no tema. Então, para mim, isso também é muito útil. Outra coisa são as fontes personalizadas. Frequentemente, eu coloco fontes das minhas páginas que não estão dentro da biblioteca do Google Fontes. São fontes próprias, fontes diferentes. E aí, como que faz para colocar essas fontes dentro do WordPress? Uma das formas mais práticas é utilizando a parte lá do Elementor Pro de fontes personalizadas. Eu já mostrei como que faz isso em outro vídeo, eu vou colocar no card e na descrição. E quanto aos widgets em si, os widgets que só estão disponíveis no Elementor Pro, dá para ver quais são eles se você abrir qualquer página aí e clicar para editar com Elementor. Bem aqui na aba de Pro você vai ver quais são os widgets que só podem ser utilizados com uma licença do Elementor. Os que eu mais uso aqui são o formulário, como eu já falei. Eu uso os posts para quando eu estou criando blogs. Uso essa manchete animada para fazer headlines com efeitos animados em algumas partes do título. Manchete animado eu também uso bastante para páginas de vendas, né? Porque ele destaca
alguma parte da frase que você quiser e você pode mudar o tipo de destaque que você quer aqui. Nas páginas de vendas, às vezes também eu uso lista de preços, coloca os preços tipo em formato de cardápio e uso muito esse widget aqui de contagem regressiva. Porque além de ele colocar a contagem regressiva na página, ele te permite redirecionar para uma outra página quando aquele tempo se esgotar. Inclusive, eu também já ensinei a fazer isso em outro vídeo, vou deixar o link no card e na descrição. Tá, então você já sabe para que serve o Elementor Pro e em quais momentos você vai precisar dele. Agora, como que funcionam as licenças do Elementor Pro? Primeiramente, o Elementor Pro, ele adiciona funcionalidades no Elementor versão padrão, versão gratuita, que é a que chama de Core. Então, o Elementor Pro, ele precisa do Elementor Core para funcionar. Então, de antemão, saiba que se você vai instalar o Elementor Pro no seu site, você vai colocar um plugin a mais lá dentro. Você não vai tirar o Elementor que já está lá. Você vai adicionar um complemento lá no seu WordPress. Além de instalar esse plugin do Elementor Pro, esse complemento, você precisa vincular com uma chave, com uma licença do Elementor Pro. Somente dessa forma que as funcionalidades vão ser liberadas para você. Essas licenças são licenças anuais. Você vai comprar o direito de usar ela por um ano. E aí tem os planos aqui no site do Elementor. Você pode comprar a licença para um único site, para 3 sites, para 25 sites e para 1000 sites. E todas essas licenças, se você comprar qualquer um desses pacotes, elas vão precisar ser renovadas anualmente. Então, anualmente você vai pagar esse valor aqui. Esse valor que está aqui em destaque é em dólares e corresponde ao valor mensal da licença, só que não adianta de muita coisa porque, na verdade, ele é cobrado de uma vez só. Então, tá a informação aqui embaixo. É cobrado anualmente. Para um site você vai pagar $59, para 3 sites $99, para 25 sites $199 e para 1000 sites $399. Então, não, essas licenças não são vitalícias, não é comprei hoje e pronto, não preciso mais me preocupar com elas. A cada ano você precisa renovar. Então, se você vê em algum canto alguém vendendo uma licença vitalícia do Elementor, isso não existe porque no próprio site deles está falando aqui que é uma coisa que você tem que renovar anualmente. Se no site que você viu tiverem prometendo uma licença vitalícia, então é porque eles estão utilizando um plugin adulterado. Eles estão pegando a base do Elementor Pro e estão modificando ali e redistribuindo, o que não é ilegal. Isso não é considerado pirataria porque o Elementor, ele é um plugin feito para WordPress. E o WordPress, ele é um tipo de software chamado de código livre. Então, todas as pessoas podem tanto ver o código por trás do WordPress como modificá-lo e redistribuí-lo como quiser. Então, é por isso que você vê muitos sites que vendem o Elementor Pro e eles não são banidos e o Elementor Pro não cai em cima deles, porque para todos os efeitos eles não estão agindo contra a lei. Mas o que acontece então no caso desses plugins? Como eu falei, esses plugins são o Elementor Pro, só que com o código modificado. E nessas modificações, o que acontece? Você não tem acesso às atualizações que o próprio Elementor tem, que o próprio Elementor vai adicionando e vai criando novas coisas ali. Você não consegue acessar essas atualizações, e inclusive atualizações em nível de segurança. Então, quando você abre o seu WordPress, que você vê lá e tem o Elementor pedindo uma atualização, aquilo ali, algumas vezes, são funcionalidades novas que estão sendo adicionadas, mas muitas vezes são atualizações de segurança que o próprio Elementor, que está constantemente se desenvolvendo, nota vulnerabilidades no sistema e corrige elas. Os plugins adulterados que você adiciona no seu site, eles não têm essa atualização constante do Elementor. Uma outra dúvida constante que as pessoas têm é o que acontece se você não renovar a licença do Elementor. O que acontece se você não renovar é a mesma coisa que acontece se você comprar um plugin adulterado do Elementor Pro. Você não vai ter acesso às atualizações e às novas funcionalidades. E no caso de você ter comprado uma licença original que proveio diretamente do Elementor, o que acontece? Você ainda vai ter as páginas que você criou, tudo o que você criou lá no site vai continuar funcionando, só que se você precisar adicionar novas páginas, você não vai ter os recursos Pro lá disponíveis para você. Então, tudo o que foi feito continua funcionando perfeitamente, mas você não consegue utilizar os recursos Pro depois, uma vez que você não renovou a licença. Tá, e se você quiser uma licença original do Elementor Pro, uma licença que você vai ter direito às atualizações, aos recursos novos, às novas blindagens de segurança, e mesmo assim você não quiser comprar diretamente do Elementor Pro por conta dos preços que eu mostrei que são um pouco elevados. É possível comprar uma licença original e mais barata? Sim, é possível. E é possível fazer isso utilizando o site do Elementor Templates, que é uma iniciativa aqui do canal.
Comprando do nosso site, do Elementor Templates, você vai estar comprando uma coisa que é lista totalmente legal, porque o que a gente faz? A gente compra aquele pacote maior lá que eu mostrei, de 1000 licenças, e a gente revende essas licenças por um preço menor. Mas a gente compra elas diretamente do Elementor. Então a gente repassa uma parte desse valor para os desenvolvedores. A gente também é remunerado, que ajuda a gente a continuar aqui o canal. E você também é beneficiado, porque você vai conseguir comprar as licenças mais barato. E como que faz então para comprar da gente? Você vai acessar o primeiro link da descrição e você vai cair nessa página aqui. Clicando em Conheça Nossos Planos, você vai ver os planos que a gente tem disponível. Para um site, R$ 39,90. Para 3 sites, R$ 59,90. Para 5 sites, R$ 99,90. Para 10 sites, R$ 199,90. Esses valores aqui em reais, obviamente, e você consegue comprar no boleto, no Pix, parcelado, do jeito que você quiser. Quando você escolher aqui o seu plano, você clica para comprar agora, vai abrir essa janela lateral aqui, e aí você clica para finalizar a compra. Você vai colocar aqui as suas informações e clicar para continuar. Depois, coloca o seu número de telefone, coloca o teu número de WhatsApp, porque se der algum problema, a gente consegue falar com você. Depois, coloca aqui suas informações e vai para o pagamento. Como eu falei aqui, você pode utilizar cartão de crédito, pode utilizar o Pix e o boleto bancário. No cartão de crédito, você pode também parcelar se você quiser. Depois que você tiver feito a compra, você vai receber um e-mail de confirmação e lá vão ter as orientações para você fazer a instalação da sua licença. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, também vai ter um passo a passo de como fazer a instalação e ativar a sua licença, mas em caso de qualquer dúvida, é só você vir aqui nesse botão de WhatsApp que está em todo o nosso site. Qualquer página que você acessar, você vai encontrar esse botão. Clicando aqui, você consegue falar com a gente e a gente vai responder qualquer questão que você possa ter. Se você quer aprender mais sobre Elementor, dá uma olhada nesse vídeo que eu estou te recomendando aqui do lado. Ele é o basicão do que você precisa para utilizar o Elementor. E se você já usa o Elementor e você quer dicas mais avançadas, truques secretos que ninguém fala, dá uma olhada nesse outro vídeo que eu estou te recomendando aqui do lado. Links de tudo que eu falei vão estar aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, pelo amor de Deus, curte e se inscreve no canal e te vejo na próxima.